Graça e paz, Igreja do Avivamento. Dê um forte aplauso a Jesus. Gênesis 12, versículo 10. Você vai ser desatado hoje numa unção de prosperidade, mas você terá os seus 12 como recompensa de um milagre. Eu tenho uma notícia para dar que alguns não vão gostar. Deus vai te dar teus 12. E eles serão cheios do Espírito Santo. E quando você orar por eles e gerá-los no mundo espiritual, porque os 12 são gerados. Os 12 não são acidente da nossa escolha. Nós geramos, temos carga por eles. Todo 12 é problemático. Inclusive você também é. Mas que tipo de problema é esse que eu estou falando? Nós temos humanidade. E é a nossa humanidade que nos faz assim problemático. Porque não tem ninguém, não conheço ninguém que não tenha por trás alguma coisa que não precise de uma libertação. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui creem que Deus vai fazer a libertação que você está esperando? Levante as duas mãos. Faz assim com as duas mãos. Mas balança com vontade assim, ó. Você crê que Deus vai lhe libertar? Então, essa libertação ainda não manifesta, é um probleminha para o seu discipulador. E é um probleminha para você também. Porque todo mundo quer dormir mais leve ou menos pesado. E todo mundo quer acordar tranquilo. Mas existem argumentos na nossa alma. E hoje eu vou falar de umas coisas aqui que talvez você nunca tenha ouvido. E que vão ser necessárias para que você seja formado, reconstruído. Deus vai lhe reconstruir. Essas áreas de dificuldades vão ser vencidas. E Deus vai lhe dar discípulos que você vai ter habilidade de tratar o caráter deles e fazer deles homens de avivamento, mulheres de avivamento. Os que recebem, por favor, se manifestem. Mas o texto que eu vou ler, você vai estranhar, porque diz assim, Gênesis 12, 10. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para ali ficar, porquanto a fome na terra era muito. Houve fome na terra de Canaã. Houve necessidade na terra de Gerar. Houve muita perplexidade na terra do Egito, onde estava o querido Moisés. E houve fome em Querite, onde estava o grande Elias, em Quiriate. Esses territórios foram marcados por uma seca e foram marcados por uma grande dificuldade. Era uma fome extrema. Observando pelo lado bíblico, teológico, eu tenho que admitir que os patriarcas enfrentaram necessidades. Abraão, Isaque e Jacó. E eram homens de Deus. Enfrentaram dificuldades para gerarem uma oportunidade. O homem mais santo da Bíblia, do Antigo Testamento,
se chamava José. Ele viu o futuro de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de fome na terra. A perplexidade e a fome na terra são resultado de má administração ou de ofensa aos céus. O espírito de ofensa fecha os céus que estão sobre a sua cabeça e gera uma necessidade de brigar pela subsistência ou pela sobrevivência. José era um homem santo. Deus mostrou antes o que iria acontecer e mostrou toda a administração que ele poderia ter para poder fazer um ministério tremendo e se tornar um grande líder por causa da necessidade da terra. Então, se estamos vivendo tempos de necessidades, vão nascer novos líderes que vão administrar grandes celeiros. E se alguém crê, se expresse em nome de Jesus. Pode se expressar melhor. A gente vai descobrir que Abraão, Isaac e Jacó tiveram uma dificuldade, que José teve uma dificuldade, que o grande libertador Moisés teve uma dificuldade, e que Elias, o profeta, teve uma dificuldade. A dificuldade de Elias foi tão grande que Elias estava morrendo de fome. E tinha uma viúva que só tinha um bolo, um pão, um bolo de farinha. E ele disse: se você comer, morrem todos nós, mas se eu comer, todo mundo vive. Que saúde espiritual tinha aquela mulher de Elias pedir aquele bolo, aquela primícia da morte, porque ela disse: vamos comer, eu e o meu filho, e vamos morrer, não temos mais nada. Ele disse: bem, é a oportunidade de você mudar de vida. Alimente o profeta que você vai mudar de vida. Olha que experiência tremenda. Eu estou falando aqui para homens e mulheres que são profetas do avivamento. Então, a primícia da sua morte, plante no profeta que você vai ter vida. O milagre acontece quando ouvimos os profetas e tememos a Deus. Tema a Deus e fique seguro. Obedeça ao profeta e prospere, diz o Senhor. Dê um aplauso a Ele. Nós precisamos crer que nós vamos acreditar na palavra profética. Abraão era o líder. Diga líder. Mas ele tinha muitos problemas de caráter. Ele era horrível. O nome dele era Abrão, aquele que vê até a montanha, aquele que vê no seu limite. Deus pega um homem que não é. Deus pega um homem com todas as síndromes do paganismo. Um homem que tinha todos os preceitos de religiosidades pagãs. E diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra muito longe que eu te mostrarei. Esse judaísmo poderoso que tem aí nasceu de um pagão chamado Abrão. Ele era mentiroso. Gênesis 20, versículo 5. Deus disse: ele é mentiroso. Se você for mentiroso e eu disser que você é mentiroso, tem um nível. Mas você ser mentiroso, denunciado pela boca de Deus, é uma outra coisa. E tem algumas pessoas que são profetas, mas são mentirosas. Mentem cinicamente. Não tem a habilidade de enfrentar problemas e se escondem atrás de uma mentira. Mas são profetas. Porque Gênesis 20, versículo 5, Deus disse: ele é mentiroso, mas ele é profeta. Então até Deus sabe, os céus testificam que tem pessoas que caminham conosco
e que são homens de Deus, são profetas do Deus vivo, mas são mentirosos. Andam conosco. Mentem relatório, mentem o crescimento, mentem fidelidade, mentem sobre a honra, mentem sobre a primícia, mentem sobre o dízimo, mentem sobre a família, mentem sobre eles mesmos, porque tem argumentos terríveis no seu caráter. E este homem chamado Abrão tinha esses adereços terríveis na sua personalidade, seu caráter. Ele era um profeta, mas por 24 anos omitiu a sua unção. E hoje aqui, em nome de Jesus, eu quero lhe dizer que você não vai ter mais medo de abrir a boca e profetizar. Quando você abrir a boca, Deus vai encher a sua boca de palavra, de vida, de autoridade, de poder. Os céus vão mudar sobre a sua cabeça e vai começar um tempo novo de avivamento. Você é um profeta do Deus vivo. Você crê nisso? Então faça alguma coisa e reaja. Reaja melhor, por favor. Ele é um profeta, disse Deus. Embora ele mente, mas ele é um profeta. Quem aqui nunca mentiu, levante a mão direita. Estou falando para uma plateia que já mentiu. Porque se alguém levantasse a mão, estaria contando a maior mentira da sua vida. Eu não menti hoje. Mas as nossas omissões também são mentiras. A gente sempre dá um jeito para se proteger. E por causa disso, nós trazemos vergonha para o nosso caráter e nem sabemos que estamos acumulando lixos tóxicos, necros, chorume, lixos de morte na nossa vida. Porque nós somos assim. Este homem tinha uma outra coisa. Ele era uma espécie de cafetão da própria esposa. Você seguiria um líder que deu a mulher dele para dormir com o rei, para ganhar dinheiro? Ninguém quer explicar esse texto. Nenhum rabino quer falar sobre esse texto. Um homem de seriedade iria aceitar a proposta da mulher, dizendo: ei, faça o filho no outro útero. Ele foi e fez. Deu graças a Deus ela ter dado a sugestão, porque ele queria uma carne nova. Eu seguiria um líder que fez um filho em outra mulher que não era a mulher dele. Teologicamente nós nos embaraçamos e nós não temos respostas para esses textos e ficamos perplexos com essas coisas. É este homem, desta modalidade, que Deus toma e diz: eu vou fazer de você o patriarca da fé. Então tem esperança para todos que aqui estão. Eu vou fazer de você um fenômeno. Eu vou levantar o seu nome. Você vai levantar. Você vai levar o meu nome no seu nome. E eu levarei o seu nome no meu nome. Você será o homem que carrega o Deus de Abraão. E eu serei o Deus de Abraão. Porque eu tenho uma promessa para você. E a minha promessa está para além das suas dificuldades de caráter. Quantos estão entendendo? Reajam em nome de Jesus.